Olá, eu sou o professor George Camargo e o tema da nossa aula de hoje é biomas brasileiros. Vamos lá? O Brasil possui 6 grandes biomas e os biomas eles se caracterizam por possuir um conjunto específico de espécies, seja da flora, da fauna, de solos e também de condições climáticas. Os grandes biomas do Brasil são os seguintes: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Pampa e também a Mata Atlântica. Vamos começar explicando um pouco da Amazônia. A Amazônia ocupa quase metade do território nacional. Ela não está restrita apenas ao nosso país. Ela ocorre também no Equador, na Venezuela, na Colômbia. É o que a gente chama da Grande Amazônia Legal. Tá? Uma característica marcante da região amazônica é que chove frequentemente ao longo do ano todo, independente da estação, se ela é o verão ou se é o inverno. Ocorrem muitas chuvas e essa é uma da razão que a gente tem grandes florestas naquela região. Um dos tipos de ecossistemas que nós temos na Amazônia é a floresta de igapó ou mata de igapó, que é aquela floresta que vive um ano inteiro, ou maior parte do ano, alagada, sob as águas. Então a gente está navegando e de repente tem aqueles troncos relativamente alagados, não é até a copa da árvore, mas tem essa mata característica, que é uma mata alagada que a gente chama mata de igapó. Outra paisagem bastante frequente na Amazônia é as florestas de várzea, ou as matas de várzea, que são aquelas florestas que alagam de vez em quando, porque elas ficam em bancos de areia. Quando o nível do rio abaixa, esses bancos de areia emergem e aí se forma uma floresta que a gente chama de floresta de várzea, como dá para acompanhar aqui no desenho ao lado. E também um outro ecossistema presente na Amazônia é a mata de terra firme. Portanto, esse conjunto de ecossistemas que tem uma certa variação, mas eles compartilham basicamente as mesmas espécies. É isso que a gente chama de bioma. A maior floresta do mundo é a Amazônia. Existe uma floresta na África também, uma floresta tropical na África, que também é grande, mas a Amazônia é a maior delas. E esse conjunto de ecossistemas também é promovido pela maior bacia hidrográfica que existe, que é a bacia do Amazonas. Outra grande variação que ocorre no bioma Amazonas, no bioma Amazônia, é os estratos florestais. A floresta, por ser muito grande, ela possui uns degraus, a gente pode chamar de degrau. O que é isso, professor? No estrato mais herbáceo, de gramíneas, ocorre a vegetação rasteira. Um pouco mais acima, uma vegetação arbórea, né? E logo acima, uma vegetação que a gente chama de vegetação de dossel. Não é dossel com C, é dossel com 2 S's. E tem ainda as árvores que são maiores que o dossel ainda, que a gente chama de árvores emergentes. Então, a Amazônia, ela tem uma diversidade de paisagens ao longo do horizonte, mas também aparece uma diversidade horizontal. E essa grande diversidade horizontal e também espacial é o que promove a existência de uma grande biodiversidade. O que é isso, professor? É uma grande variedade de plantas, é uma grande variedade de animais, aqui como mostra no desenho ao lado. Tá? Uma das espécies características da Amazônia é uma espécie de mamífero aquático, o peixe-boi, que é esse que vocês estão vendo na figura ao lado. A outra espécie característica de ave é esse galo da serra, que tem esse penacho, essa crista alaranjada. E uma espécie de planta que representa muito bem o bioma Amazônia é a Vitória régia. Muitos turistas vêm na Amazônia exclusivamente para ver esse tipo de planta. E quais são as ameaças que ameaçam, né, o bioma Amazônia, que fazem o bioma Amazônia ficar mais frágil? São as ações humanas, seja na forma de queimadas, seja na forma do desmatamento ilegal. A Amazônia tem muita madeira, se extrai muita madeira daquele bioma, e também a caça e a pesca predatória. Muito dessas ações não repovoam, muito pelo contrário, diminuem as populações, e a diminuição dessas populações podem levar as espécies à extinção. Ok?
O próximo bioma que nós vamos trabalhar é a Caatinga. A Caatinga é um bioma um pouco menor, localizado no Nordeste brasileiro, ocupa cerca de 10% da extensão territorial do Brasil. O que ocorre nesse bioma é que o solo é muito pouco fértil, é um solo muito arenoso. E, por causa das massas de ar oceânicas, elas não passam diretamente ali e ocorre, portanto, muito pouca chuva. Se o solo é arenoso, pouco nutritivo e também não chove, que tipo de vegetação vai ter ali? Uma vegetação muito pobre, né? Poucas espécies, as espécies que ocorrem ali muito adaptadas à escassez de água e à escassez de nutrientes, como é o caso dos cactos, tá? O clima, portanto, é semiárido, porque chove pouco, tá? E a palavra caatinga deriva de mata branca, pois na época de florada, que dá as flores, a maior parte das flores são brancas, né? Ou então também na época de seca, aquela paisagem muito seca, com aquela névoa empoeirada, parece que é uma névoa branca também. Então por isso que a gente chama de mata branca. A vegetação é xeromórfica, ou seja, parecida com o deserto, e é adaptada, claro, ao ambiente seco. Um exemplo que eu já falei para vocês é o mandacaru, que é uma espécie de cactos que ocorre muito no bioma Caatinga. Quais são as ameaças desse bioma? Queimadas, desmatamentos, desertificação. Se a gente retirar as espécies de plantas que ocorrem lá, de animais, já chove pouco. O que acontece com esse bioma, e realmente tem a sua importância, tem espécies que só vivem lá. Se a gente acabar caçando ou desmatando as espécies que tem lá, ele pode virar um deserto igual o deserto do Saara, que praticamente não tem nada, tá? O próximo bioma a ser tratado é o cerrado. O cerrado é talvez atualmente o bioma mais ameaçado no nosso Brasil. Ele ocupa cerca de 1/4 do território e possui vegetação e fauna bem característicos. Quando você vê uma árvore com os troncos retorcidos, as folhas grossas, com pelugem nas flores, essas plantas são adaptadas a um clima relativamente seco também. Acontece que o clima do cerrado é um clima bem marcado, ou seja, com verão bem chuvoso e inverno seco. E essas espécies de animais que moram no cerrado são adaptados a ele. Possui uma grande biodiversidade também e também tem aquelas diferentes paisagens que eu já mostrei para vocês lá no bioma Amazônia, tá? Espécies típicas do cerrado, o lobo-guará, que é um lobo bem grande, com as pernas bem compridas. No cerrado tem algumas áreas alagadas e isso é uma adaptação para ele poder transpor esses ambientes. O tamanduá-bandeira, que é um animal que está ameaçado de extinção, se ele sumir daqui do Brasil, ele não existe em nenhum outro lugar do mundo. O jatobá, que é uma espécie de árvore, dentre outras espécies bem características do cerrado. Quais são as ameaças ao bioma cerrado? A expansão da agricultura e da pecuária, as queimadas que destroem as matas desses biomas, os desmatamentos e também caça e pesca predatória. Nós vimos então alguns animais e também alguns elementos da flora lá do cerrado. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês a respeito da variação de paisagens que também ocorre no cerrado, como eu expliquei para vocês que ocorre lá na Amazônia. Olha só que interessante essa figura aqui do lado. Aparece escrito assim, fitofisionomias do bioma cerrado. O que é uma fisionomia? Vocês se lembram bem? A fisionomia de bravo, de alegre, é uma variação da aparência que aquela paisagem mostra, mas a essência dela é a mesma. Como eu expliquei no começo, o conjunto de espécies é basicamente o mesmo, sofrendo pequenas alterações, tá? Vejam bem, no cerrado nós temos a fisionomia, fitofisionomia, fito quer dizer de planta, fisionomia de aparência, tá? No cerrado nós temos a fitofisionomia de cerradão. Esse cerradão ele só pode ser promovido quando tem disponibilidade de água, um solo relativamente profundo e nutritivo, e aí aparece o cerradão, que é a mata mais exuberante e mais alta que existe no bioma cerrado. Conforme a gente vai se afastando desse ecossistema dentro do cerrado, a gente pode encontrar outros que não é tão alto,
que tem árvores um pouco mais baixas, mais dispersas, e isso é condicionado tanto pelo solo, que talvez não seja tão nutritivo, e também pelas chuvas que podem ser um pouco mais reduzidas nesses ecossistemas. Vejam aqui na figura que essa parte cinza que está aparecendo são rochas. O que está aparecendo em marrom é o solo. É difícil para uma árvore crescer sobre a rocha. Então tem algumas áreas elevadas do cerrado que aparecem uma vegetação campestre, que são gramíneas, né? Topo de morro, como a gente vê do outro lado da imagem, aquela vegetação campestre. Então tem várias fisionomias do cerrado, desde o cerradão, que é uma mata bastante alta, passando pelo cerrado bem típico, um cerrado mais ralinho e também campos silvestres ou campos de gramíneas, que a gente chama. Agora o bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica ocupa 13% do território nacional. Isso originalmente. Hoje ela está reduzida a 5% só. É um bioma que mais sofreu com desmatamento, porque ele fica justamente na região mais desenvolvida do país, que é o litoral brasileiro. O clima é tropical úmido, com altas temperaturas e muita chuva, que também é decorrente das massas de ar oceânicas. A vegetação é tipo umbrófila, que é uma vegetação especializada ou específica de lugares que chovem muito, tá? E apresenta diversas espécies de plantas, como palmeiras, o jacarandá, orquídeas e bromélias, que são específicas e endêmicas desse bioma. Existe uma imensa biodiversidade. Especialistas dizem que, inclusive, tem mais biodiversidade na Amazônia, na Mata Atlântica, do que na Amazônia. Só que essa biodiversidade já se perdeu de alguma forma no passado. E hoje existem muitas espécies que estão isoladas em pequenos trechos e pedaços de Mata Atlântica que ainda existem no sudoeste do país, no sudeste do país. O mico-leão-dourado é uma espécie que foi ameaçada de extinção, passou por um programa de conservação e hoje temos alguns indivíduos ainda vivos em natureza e não em zoológico. Os muriquis, que é o maior primata das Américas, dentre muitas outras espécies. As ameaças que eu já falei sobre esse bioma é o crescimento urbano acelerado, a expansão agrícola e também da pecuária, a caça predatória, dentre outros. O palmito, que a gente comeu bastante no passado, hoje é substituído por uma outra espécie de palmito. E as maiores ameaças ao bioma Mata Atlântica são semelhantes àquela dos outros biomas também, como o desmatamento, o crescimento urbano, já que há muita população nessas áreas costeiras do Brasil, a expansão agrícola e também da agropecuária, a caça e a pesca ilegais, dentre outras ameaças que são basicamente proporcionadas pela ação humana. A vegetação do bioma Mata Atlântica é uma vegetação específica de lugares onde chove muito. Lá na Mata Atlântica, ela sofre influência das massas oceânicas, então chove muito naquela região. E a gente chama essa vegetação de floresta umbrófila. E na floresta umbrófila, existem algumas espécies bem particulares e bem específicas que ocorrem apenas lá, como é o caso de algumas palmeiras. A gente tem palmeira no Cerrado também, mas tem algumas espécies de palmeiras que ocorrem só na Mata Atlântica. Entre outras espécies vegetais, nós temos também o jacarandá, que é uma árvore muito frondosa, temos também um número absurdo de espécies de orquídeas e também de bromélias. Nesse quesito, a Mata Atlântica tem até um pouco mais de biodiversidade do que a Amazônia. Entretanto, como esse bioma já foi reduzido muito desmatado pelas ações humanas, hoje ele está praticamente todo ameaçado. É talvez um bioma que mereça mais cuidado da nossa parte. Um dos exemplos muito característicos de espécies animais que ocorrem na Mata Atlântica é o mico-leão-dourado, uma espécie que quase foi à extinção se não fosse um programa de conservação para ajudar na reprodução desses animais em cativeiro. Hoje já existem alguns exemplares soltos na natureza. Muriquis também são os primatas, o maior primata das Américas, é um grupo de primatas que está ameaçado, mas estão protegidos por lei atualmente e é proibido caçá-los. Esperamos que com essas ações essas espécies consigam se reproduzir em número bastante significativo e não cheguem à extinção. As principais ameaças, como eu já falei em outros biomas, continua sendo o desmatamento, a caça e a pesca predatória e, especialmente na Mata Atlântica, o crescimento urbano acelerado causa perda de habitat. Cada vez mais as cidades vão crescendo, vão explorando áreas que antes eram de matas e isso pode levar algumas espécies da Mata Atlântica à extinção.
Vejam como o desmatamento na Mata Atlântica ocorreu ao longo das décadas aqui no litoral brasileiro. Vejam, originalmente aqueles 13% que eu falei para vocês lá no começo, era essa parte verde toda que está na figura principal. Na outra figura, vejam como o bioma Mata Atlântica está atualmente. Reparem apenas na parte verde, vejam o que restou. Então, do bioma original de 13% do território todo, hoje, do total que tinha, tem apenas 5%. Imaginem vocês como estão os animais e as plantas nesses pequenos fragmentos de mata e de floresta que restaram, e muitos deles já foram perdidos. Os pampas, ou apenas o pampa. O pampa é um bioma brasileiro que está localizado no sul do país e ocupa apenas 2% do nosso território. A vegetação dos pampas é característica, né? Por quê? Porque lá o solo é muito rochoso, não promove, né, o crescimento de florestas grandes. Lá o solo também é mais elevado, sofre com ventos, então é praticamente não favorável o crescimento de grandes florestas. O clima é subtropical, com muitas chuvas e com temperaturas em algumas épocas do ano relativamente baixas. A palavra pampa vem de regiões planas, não esquecendo que não é porque é plano que tem que ser baixo. Os pampas são relativamente altos, é uma região montanhosa. A vegetação predominante é de gramíneas, ou seja, uma vegetação rasteira. E os arbustos que existem lá, eles são esparsos, eles não estão agrupados formando pequenas florestas. Existem árvores dos pampas? Existem, mas estão ilhadas em pequenos trechos onde o solo é mais fértil e também é menos rochoso. Quais são as espécies exemplares e específicas dos pampas? O gato dos pampas, que é essa espécie aí que vai aparecer para a gente, o ratão do banhado, dentre várias outras espécies que existem apenas lá nos pampas. Interessante lembrar que o pampa não é um bioma exclusivo do Brasil, ele ocorre em todo o Uruguai também. Quais são as ameaças que se sobrepõem ao bioma pampa? São praticamente as mesmas que os outros biomas que nós já comentamos. A expansão da agropecuária, a criação de gado, que necessita frequentemente de novos pastos, e também caça e pesca predatória. Finalmente, o Pantanal é o nosso bioma mais próximo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é no qual ele apresenta a maior fração do seu território quando comparado com o estado do Mato Grosso. O Pantanal ocupa 2% do Brasil, mas ele ocorre também no Paraguai e na Bolívia. Tá? Apresenta um clima tropical, com chuvas muito intensas no verão e um inverno relativamente seco. O Pantanal é considerado como a maior planície inundável do planeta. Não que ela fique permanentemente alagada. Tá? No inverno, essa planície chega até secar, parecendo um clima de deserto, porque o solo é muito arenoso. A vegetação, portanto, tem elementos arbóreos, que é um porte de árvore, tem a maior parte da sua vegetação elementos arbustivos, que são arbustos, mas boa parte do Pantanal também são campos de gramíneas. Exemplos de espécies que ocorrem no Pantanal e são exclusivas de lá, basicamente o tuiuiu, que é uma ave grande, branca, de pescoço vermelho, a onça pintada, que ocorre em todos os outros biomas, mas no Pantanal é onde ela é mais fácil de ser encontrada, e várias outras espécies. Tá? Ameaças do Pantanal: queimadas, desmatamentos, caça predatória, dentre outras, como nos outros biomas também. Agora vamos encerrar fazendo alguns exercícios do nosso caderno base volume 3. Vejam essa figura e tentem classificar, conforme a posição dos números, os seguintes biomas. Número 1, qual que é? Amazônia. O número 2, Pantanal. Número 3, Cerrado, fica bem no centro do país. Número 4, lá no norte, lá no nordeste, Caatinga. Número 5, lá na costa brasileira, Mata Atlântica. Número 6, o Pampa. Mais um exercício. Em relação ao bioma Pantanal, julgue as afirmativas e assinale como verdadeiro ou falso. Possui verões e invernos úmidos? Isso está mais para a floresta ombrófila, lembra? Floresta que apresenta muita influência de chuva? Então acho que é falso. Ok. É uma planície permanentemente alagada? Eu falei para vocês que ela pode secar
em determinada estação do ano. Falsa também. É nesse bioma, no Pantanal, não há atividades como agricultura e pecuária? Ah, sim. Então ela é falsa, essa afirmativa. É um dos menores biomas brasileiros em extensão territorial? Opa, parece que sim, hein? 2%, né? Só do território. Lá no Pampa também 2%. Então essa é verdadeira, pessoal. Abriga um grande número de espécies, muitas das quais também são encontradas em outros domínios brasileiros. Onça pintada ocorre na Amazônia, na Mata Atlântica. Ocorre no Pantanal também? Então, verdadeira. Bom, pessoal, hoje nós estudamos os biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Assista esta e outras aulas no nosso canal do YouTube, TV Reme Campo Grande. Até a próxima aula.